Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar então da renda mensal de benefício, continuando o papo sobre os percentuais. Vamos falar como que é o percentual do nosso amigo trabalhador rural, quando ele vai se aposentar. Então tá lá, aposentadoria por idade do trabalhador rural é 70% do salário de benefício com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. Então vamos aqui para um exemplo prático, né? Um trabalhador rural trabalhou durante 25 anos, obviamente cumpriu a idade mínima, por exemplo, 60 anos, né? E aí ele já parte com 70%. 70% mais 1% ao ano. Se ele contribuiu 25 anos, 1% ao ano vai ser o quê? 25%. 70% mais 25% vai dar quanto? 95% do salário de benefício. Né? Então, nesse caso, nesse exemplo hipotético, imagina que o salário de benefício dele seja de R$2.000, e aí ele vai ganhar 95% de R$2.000. Não necessariamente, então ele vai ganhar o valor total dos R$2.000 nesse nosso exemplo. Beleza? Muito bem. Próximo aqui é o auxílio acidente. O auxílio acidente é de 50% percentual. Grave bem esse percentual, sempre cai, né? Isso em prova, 50%, só que tem um detalhe, ó, do salário benefício que deu origem ao auxílio por incapacidade temporária do segurado. Porque você ainda vai estudar o auxílio acidente, já falamos alguma coisa sobre ele, né? Mas a regra é, a pessoa ela sofreu um acidente, ela entra em auxílio por incapacidade temporária, ou como você conhece como auxílio doença, e aí só depois que ela recebe alta, se essa pessoa ficou com alguma sequela que diminui a capacidade laborativa, diminui a capacidade do trabalho dela, ela recebe uma indenização de 50%. Só que esse 50% ele é calculado sobre o salário de benefício, não o atual necessariamente, né? Não o atual, mas aquele que deu origem àquela auxílio-doença, aquele auxílio por incapacidade temporária. Então imagina que a pessoa no passado, né, ela se acidentou e o salário de benefício calculado era de R$2.000. E depois já teve alta e aqui ela vai receber o auxílio acidente. Porque aqui, no início, ela recebe auxílio por incapacidade temporária, ou conhecido também como auxílio doença. E só aqui ele vai receber o auxílio acidente. Eles vão calcular sobre esse valor aqui do salário de benefício. Nesse exemplo hipotético, vamos calcular aqui 50%. Então vamos só continuar aqui a leitura, né? É 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio por incapacidade temporária segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio acidente, será devido até as vésperas de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, né? Por quê? Até a aposentadoria, porque quando ele vai se aposentar, nós já estudamos sobre isso, o valor do auxílio acidente, ele incorpora no cálculo da aposentadoria que a pessoa vai receber lá na frente. Beleza? Então, só fazendo aqui, né, o nosso exemplo, grave bem esse percentual de 50%, né? Se o valor do salário de benefício que deu origem ao auxílio por incapacidade temporária corrigido foi de R$2.000, aí, nesse exemplo hipotético, ele vai ganhar quanto? 50% de R$2.000 vai ganhar R$1.000. Mas, Tanaka, R$1.000, você falou que ninguém ganha benefício inferior ao salário mínimo. E R$1.000 é um valor inferior ao salário mínimo. Calma aí, eu falei que tem exceções, né? Uma das exceções é o auxílio acidente, outra é o salário família, que você vai estudar lá para frente.
né? Porque o auxílio acidente não vem a substituir o rendimento do trabalho, não vem a substituir o salário de contribuição da pessoa. Beleza? Tranquilo? Então, por isso, ele pode vir sim a receber auxílio acidente em valores inferiores ao salário mínimo. Tá? Muito bem. Vamos agora falar sobre a pensão por morte. Será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até no máximo 100. Nossa, Tanaka, que complicado isso aí. Não, não é complicado não. Vamos lá, vamos por partes, tranquilo. Bom, primeiro, qual que é o valor que nós vamos usar como base de cálculo para aplicar os percentuais aqui? Vai ser o valor da aposentadoria que ele recebia. Então, o segurado está lá vivinho, está trabalhando e tal, né? E aí se aposentou, está recebendo sua aposentadoria e vem a falecer. Então, a base de cálculo do benefício pensão por morte vai ser a aposentadoria que esse segurado recebia. Ah, Tanaka, mas se ele não era aposentado? Se ele era um trabalhador que estava ainda a se aposentar, para se aposentar. Então, eles vão fazer o cálculo assim, olha, se essa pessoa hoje viesse a receber aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eles vão fazer aquele cálculo que nós aprendemos, aposentadoria por incapacidade permanente, e aquela que vai ser a base de cálculo. Legal. Agora que você já sabe qual que é a base de cálculo, qual que seria aí o valor para ser aplicado os percentuais, vamos ver como são os percentuais. Primeiro, já parte de 50%. Então, pelo menos metade do valor vai ter 50%, mais 10% por dependente. Como assim, Tanaka? Por exemplo, né? Imagina que a pessoa era aposentada, ganhava uma aposentadoria de 5 mil reais. Uma aposentadoria boa, até, uma coisa boa. Deixou esposa e um filho menor de 20 anos, ou seja, tem 2 dependentes. Bom, a conta já parte de 50% mais 10% por dependente. Então, quantos por cento de 5 mil reais esses dependentes vão receber? Vão receber 70%, né? 50 mais 10 mais 10, 70%. Né? Então, você pode calcular 70% de 5 mil, que vai dar ali R$ 3.500. Ou então, fazer o cálculo dessa forma. 5 mil, 50% é 2.500, 10% da esposa é R$ 500 e 10% do filho mais R$ 500, dando o quê? Somar tudo isso aqui, 3.500. Ah, então eles vão receber 3.500, como que é? Por pessoa, é um valor único. Ó, esse 3.500 é o valor de toda a pensão por morte. E aí o que acontece? Metade é da esposa e metade é do filho. Então vai ser dividido em 2. 1.750 por dependente. O valor da pensão por morte é esse aqui. Esse valor aqui total não pode ser, obviamente, inferior ao salário mínimo. E o valor recebido por pessoa é rateado. Né? Nesse caso, são 2 dependentes, rateia-se em 2 pessoas ali, R$ 1.750. Tranquilo? Muito bem. Lembrando um detalhe, imagina que a pessoa tem, o falecido tem uns 10 filhos, não importa quantos filhos que ele tem, porque não pode passar de 100%, né? Então, se tiver 6, 7, 10 dependentes, não pode passar de 100% esse cálculo. E aí, quando a perda da qualidade dependente, por exemplo, o filho atinge 21 anos, aquele filho lá atingiu 21 anos, as cotas por dependente cessarão e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservando o valor
de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. É lógico, se for igual ou superior a 5, né? Não pode passar de 100%. Então, tinha 10 filhos, morreu um, outro alcançou 21 anos e tal. Então, continua 100, né? Então, você vai sempre recalculando, tá? Neste nosso exemplo aqui, ele tinha esposa e filho. O filho atingiu 21 anos. O que vai acontecer? Olha, apenas isso. Então se ele deixa de ser dependente, esse valor aqui agora vai só para a esposa, né? Mas a parte do filho não vai para a mãe ali? Não. Né? Então, ele deixa de receber a pensão por morte, obviamente, a cota de 10% some, e aqui nós vamos ter o quê? Só 60% de 5 mil. 60% de 5 mil nesse caso, R$3.000, que esse valor vai apenas para a viúva. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então para frente. Pensão por morte na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual mental grave. O valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do salário de benefício do regime geral da Previdência Social, né, que é o teto do INSS. E quando não houver mais dependentes inválidos ou com deficiência intelectual mental grave, o valor da pensão por morte será recalculado. Então, nesse exemplo que nós estamos a trabalhar, deixou esposa, filho, né? Voltando aqui aquele cálculo 10% aqui, R$500. Imagina que o filho, ele era inválido para o trabalho. E aqui nós vimos, se o dependente for inválido, o valor da pensão vai ser de 100%. Assim seja. O que vai acontecer? Nós não vamos fazer esse cálculo, não. É mais fácil ainda. Não precisa fazer cálculo. O valor que eles terão a receber vai ser o próprio valor da aposentadoria, ou se ele não fosse aposentado, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente da data da morte, né? Então, 5 mil, divide pela viúva e pelo filho, vai ficar o quê? R$2.500 para cada um. Tranquilo? Então, é assim que se faz o cálculo da pensão por morte. Grave bem, estude bem, porque isso pode cair na sua prova, cálculos novos aí da última reforma da Previdência. Agora, imagina você que o filho, ele deixa de ser inválido, não é mais inválido, ele conseguiu se recuperar, né, agora consegue trabalhar e tudo mais. Se o filho não é mais inválido, o que acontece? Tem que ser recalculado, deve ser recalculado toda a pensão por morte. Aí volta naquele cálculo normal de 50% mais 10% por dependente. Beleza? Já o auxílio reclusão, como que é a regra? O auxílio reclusão é a mais fácil que tem. É o valor do salário mínimo. Acabou, pronto. Né? Mas como está o valor do salário mínimo? Não tem que fazer os cálculos? Não tem que fazer cálculo nenhum. Né? Antigamente fazia cálculos de pensão por morte e tal. Aqui não tem que fazer cálculo nenhum. Olha aqui, ó. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte. Tá. Então tem que saber como calcula a pensão por morte? Não. Ele fala, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Ué, se não pode exceder o valor de um salário mínimo e ninguém pode receber auxílio reclusão em valor inferior ao salário mínimo,
Então, qual que vai ser, pela lógica, né? Qual que vai ser o valor do auxílio reclusão? Vai ser o salário mínimo, acabou, né? Mas cuidado com perguntas de concurso público. Porque eu falar assim para você, é o salário mínimo, aí você fica na cabeça, tudo bem, é o salário mínimo. Tá certo. Mas aí cai numa questão para você, um copia e cola do que está na legislação, olha, né? O cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder ao valor de um salário mínimo. Legal, você tem que lembrar desta redação, né, que ele coloca aqui, essa palavra, aplicável à pensão por morte, não pode exceder ao valor de um salário mínimo, beleza? Grave aí esta redação. Tá joia? Legal, vamos ver se você acertaria em concurso, né? Essa aqui, obviamente, é uma questão atualizada, né? Caiu concurso de técnico Ciro Social INSS, tá lá. Marcela, empregada doméstica, após ter sofrido grave acidente enquanto limpava a vidraça da casa da sua patroa, recebeu auxílio por incapacidade temporária por 3 meses. Depois desse período, foi comprovadamente constatada a redução de sua capacidade laborativa. Beleza. Nessa situação, Marcela terá direito ao auxílio acidente correspondente a 50% do valor que recebia do auxílio por incapacidade temporária. E aí, pessoal, tá certo? Errado? Tá errado. Mas não é o auxílio por incapacidade temporária? Não. É o salário-benefício que deu origem ao auxílio por incapacidade temporária. Você lembra? Se você não lembra, volta à aula passada, que uma coisa é o valor do auxílio por incapacidade temporária, que é 91% do salário-benefício, né? Então, o salário-benefício é uma coisa, 91% você tem o valor que ele vai receber, que é a renda mensal de benefício. O cálculo do auxílio acidente se faz sobre o salário-benefício e não sobre a renda mensal de benefício, faz sobre o salário e benefício. Tranquilo, pessoal? Por isso, a resposta aqui está errada. Tranquilo? Muito bem. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever, aperta lá o sininho. Siga-me nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook da vida. Estamos juntos até o fim. Vamos aí falar de todos os benefícios da Previdência Social, aí cai nos concurso, principalmente você que está prestando INSS, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, tribunais. Então estamos juntos aí nessa jornada para que você passe no concurso que você escolher e só depende de você, só depende da sua força e vontade. Você vai conseguir. Olhe para o espelho e diga, eu vou conseguir e vou lutar até o fim. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.